Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Bouvier e nesse vídeo nós vamos falar sobre bancos tradicionais versus bancos digitais, né? Então, esse canal aqui, quem não me conhece, eu ligo a câmera, saio falando aqui, mais um bate-papo mesmo, um blog sem edição mesmo, né? E a ideia é fazer um vídeo novo todo dia, por um período de 365 dias, beleza? Então hoje a gente vai conversar sobre essa parte de banco digital ou banco tradicional, né? Gente, o que eu tenho para dizer para vocês assim sobre essa questão de banco normal ou tradicional ou banco digital, fintech, né? Sobre ter conta, né, num ou no outro, eu diria que depende da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho conta em banco normal, né, que é aqueles bancos que tem, quando a gente fala banco normal, tradicional, é aqueles bancos que tem agência, que tem um gerente, que você pode ir lá conversar com ele, bater um papo, criar um relacionamento. E por consequência disso, um banco tradicional desses que tem, logicamente eles têm mais tempo, né, de banco, né, do que os bancos digitais, as fintechs, né. Então, um banco tradicional aí é comum você ver um banco tradicional com uma história aí de 100, 150 anos, entendeu? Então, em um banco digital, aí você vê aí, é comum também ele ter 4, 5, 6 anos, né? Uma fintech, um banco digital, né? Fintech não é só um banco digital. Depois eu deixo no card aqui um outro vídeo que eu gravei, dizendo ali de fintech, né? Não é só banco digital, existem vários tipos de sistemas, sistemas que eu digo de empresas de fintech, né? Não relacionado só a fintech banco, né? Banco digital. Algumas pessoas relacionam a fintech a banco digital, mas não, existe empresas e situações que uma fintech pode ser fintech de cobrança, enfim, outro tipo de empréstimo, né? Então, e aí se enquadra em fintech, né? Mas basicamente, voltando ao tema desse vídeo, né? O banco tradicional, que tem agência e tudo, a diferença dele, basicamente, você vai ter as taxas, os custos mais altos ali, até mesmo porque tem agência, tem pessoas que estão lá, tem colaboradores que estão lá, então isso tudo demanda investimento, custo, tem um custo, né? Então, é normal que você acabe encontrando opções no mercado em bancos digitais com taxas menores, né? Porque normalmente o banco digital ele é mais digital, os serviços dele, como já diz, e se ele tem agência, ele tem um número bem reduzido, e a ideia não é ter agências, né, física como um banco digital, como um banco tradicional, né, que, por exemplo, você vai num banco tradicional aí, você que viaja aí, o Brasil, vamos falar em termos de Brasil, conforme é o banco, você tem uma agência em cada cidade, né? Então, um banco tradicional ele tem esse custo todo operacional que tem que colocar e levar em conta do que um banco digital ele não tem, né? Então, tem seus benefícios, seus prós, seus contras. No banco tradicional, né, que você vai lá, você tem uma pessoa que vai lhe atender, que vai lhe dar o suporte, né? E no banco digital é um pouco mais, vamos dizer assim, diferente, né? Você tem um chat, você vai ter um telefone ali, você não vai ter muita interação humana quanto você tem num banco tradicional, né? Mas não que os serviços sejam ruins, né? Bem pelo contrário, muitas vezes você tem muito mais agilidade num banco digital do que num banco tradicional. Ah, Rodrigo, o que você recomenda? Não recomendo nada.
né? Não recomendo nada. Não, aqui eu só passo a minha opinião, o que eu faço, né, nesse canal, e eu não recomenda isso, recomendo. Não recomendo, né? Eu passo aqui no canal a minha opinião e o que eu tenho. Rodrigo, o que tu tem hoje de conta? Hoje eu tenho conta em banco tradicional, normal, com agência, e tenho conta em banco digital. Por que, Rodrigo, isso? Porque eu entendo que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, como eu já comentei aqui no vídeo algumas, né? Por exemplo, a abertura de conta ou num banco digital é muito mais simples, né? Então, do que num banco tradicional. Se bem que o banco tradicional hoje ele evoluiu bastante a abertura de contas, visto que os bancos digitais puxaram essa evolução, né, de abertura de conta. Antigamente você ia num banco tradicional com agência e muitas vezes você não conseguia abrir conta, né? Então, e quando conseguia você tinha que assinar lá uma papelada, era bem complicado, né? Era passado por uma avaliação mais severa. Hoje não, hoje você tem um banco digital ali, você faz a abertura de conta e tudo, e é bem rápido, né? 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você tem uma conta digital, né? Por consequência, os dois são seguros, né? Eu acredito que você escolhendo um bom banco digital ou um bom banco tradicional, você não vai ter problemas assim de segurança, de acesso. Eu acredito que são duas boas opções, falando de segurança, né? Então, você vai estar bem servido, né? Tanto no digital quanto no tradicional, o banco tradicional, você vai estar bem servido na parte de segurança. Aí é só questão de comparação mesmo, de taxas que você vai ter, de agilidade mesmo no atendimento, e aí você vai ter que ir fazendo essas comparações, né? Gente, logicamente, um banco que abriu 3, 4 anos, você não... a minha opinião, você não tem a mesma solidez de um banco de 100, 150 anos, né? Isso aí a gente sabe disso, né? Então, uma instituição dessas que, claro, ambas são reguladas pelo Banco Central. Para você abrir um banco, você é regulado, você precisa da aprovação do Banco Central. Não é simplesmente você querer abrir um banco, vai lá e abre um banco, né? Não funciona, a coisa não funciona assim, né? Então é regulado, é tudo certinho pelo Banco Central. Mas, basicamente, cada um tem os seus prós, os seus benefícios e seus contras, prós e contras. Vai depender muito da pessoa, né? Depende da pessoa. Eu, por exemplo, eu prefiro ter 2 contas, né? Um banco tradicional, normal, e banco digital. Né? Então, essas 2 contas me atendem muito bem, né? Então, só uma me atenderia num tipo de banco, não, a outra não. Então, para mim, no meu caso, né, me atende bem o banco tradicional, esse banco tradicional para algumas situações, e me atende bem o banco digital para outras situações, né? Então, basicamente é isso, no meu caso, né? E aí depende de cada caso é um caso, né? Então, se vocês quiserem depois que eu entre mais em detalhes, né, sobre as diferenças, faça mais comparativos, entre mais a fundo, não seja tão superficial, né, quanto ao banco tradicional, ao banco digital, é só falar, escrever nos comentários aqui, e eu faço outro vídeo mais detalhado, né? Bem tranquilo. Eu vou deixar aqui em cima aqui alguns vídeos aqui, um pouquinho para quem quiser me conhecer, quem mais... Rodrigo, quem tu é? Né? Então, eu acho que eu vou deixar aqui ou aqui 3 videozinhos, né, que explicam um pouquinho mais quem eu sou, né? E aqui, quem está gostando, para se inscrever no canal, ajuda bastante. E quem está curtindo aí, compartilha esse vídeo, dá o joinha e ajuda bastante a gente continuar produzindo vídeos para esse canal. Beleza, gente?
Um grande abraço, um beijo, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Fui, até mais. Tchau, tchau.